grato primeiramente a Deus pela oportunidade. Acredito que se não fosse Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, um sentimento de gratidão a Deus, de muita honra. Agradecer também aos pastores, a liderança pela escola. Acredito que é um tempo que Deus está usando para poder alinhar algumas coisas. Acredito que Deus ele vai trazer um avivamento, mas é preciso acontecer um grande alinhamento, não só em nossa igreja. Acredito que a falta de conhecimento da palavra de Deus tem sido um dos maiores problemas na igreja, não só na igreja profética, mas em todas as igrejas, principalmente no Brasil. Verdade. Tem um versículo da Bíblia que fala que um dos maiores problemas nossos é a falta de conhecimento. Acredito que um dos maiores fundamentos para nós sermos profundos em Deus é a profundidade na palavra. Amém? Amém. Gostaria que você se colocasse sobre os seus pés para a gente poder fazer uma oração, para poder estar iniciando. A Bíblia em Êxodo 2, quando Deus levanta Moisés, Deus se apresenta para Moisés de uma forma de sarça. Só que tem um detalhe: Moisés vê a sarça, mas para Deus dar um propósito para ele tem que se aproximar. Então nessa noite eu quero que você se aproxime do Senhor, seja o mais íntimo dele preciso, seja amigo dele nessa noite, amém? Feche seus olhos, fique à vontade. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por mais essa oportunidade, pelas pessoas que estão aqui presentes, Pai, pelas pessoas que estão aqui para ouvir o que o Senhor tem, que o Senhor venha trazer um novo tempo, Pai, um tempo de avivamento, um tempo de alinhamento, um tempo, Deus querido, que as pessoas venham amar o próximo, um tempo, Deus querido, que o Senhor venha nos batizar, Pai, com o espírito de amor, com o espírito de simplicidade, e que o céu, Pai, venha estar sobre nós, que tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas venha se cumprir, Pai, que o Senhor venha nos trazer, Pai, a lugares, Pai, novos, lugares, Pai, que pessoas não foram, e que o Teu Espírito Santo venha nos acompanhar, Pai, em nome de Jesus, Pai, isso que eu te peço. Amém. Pode se sentar, querido, fique à vontade. Glória a Deus, irmãos. Como eu disse, é um motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez. Nós estamos indo para a penúltima aula sobre propósito. Semana que vem a gente vai estar dando início e o término sobre legado. Eu fico muito feliz sobre essa escola, também sobre as pessoas que estão vindo. Muito feliz de ver alguém aqui. Deus abençoe, mano. Sentindo sua falta na cela. Quando der, aparece aí. Ramon, feliz de ver. Nessa noite eu gostaria de falar algumas coisas sobre propósito. Só que eu gostaria de recapitular algumas coisas que foram ditas nas aulas anteriores. Na primeira aula a gente falou sobre quais eram os propósitos de Jesus na Terra. E na segunda aula, se eu não me engano, nós entendemos quais eram os nossos propósitos, que também não eram diferentes dos propósitos de Jesus. E nessa noite, na terceira aula sobre o propósito, eu quero falar um pouco sobre as ferramentas que nós devemos usar para viver o nosso propósito, amém? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 5, uma passagem muito conhecida, Lucas 5. Lucas 5. Qual verso, filho? Verso 1. Lucas 5, verso de número 1. Amém, irmãos? Amém? Só para a gente dar início, depois se você quiser estar meditando, assim diz, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. Repita comigo,
lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão e lhe pediu para que o afastasse um pouco da terra. Sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Repita comigo: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Verso 6: e fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Verso 9: pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que haviam feito. E assim também estavam Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. Repita comigo: não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. Amém. Glória a Deus, irmãos. O texto que nós lemos agora vamos falar a respeito de Pedro. Acredito que todos nós estamos aqui, já ouvimos falar de Pedro, já ouvimos falar alguma coisa sobre Pedro. Nessa noite eu gostaria de usar a vida de Pedro como exemplo para abordar os temas que nós iremos falar nessa noite. Acredito eu que Pedro, ele foi um grande homem de Deus, um grande homem que buscava conhecer Jesus a todo momento. E estudando um pouco sobre a biografia de Pedro, eu percebi que Pedro, ele não era diferente de mim, não era diferente do pastor, não era diferente do Renato, do Vitinho. Pedro, ele era um homem como eu e você. E uma das coisas que fala na biografia de Pedro, que Pedro ele era casado. Ou seja, isso nos dá a ideia que Pedro ele tinha uma família, correto? Outro fato sobre Pedro, que diz a Bíblia, que diz a biografia sobre Pedro, como nós acabamos de ler em Lucas no capítulo de número 5, que Pedro ele era um grande pescador. Ou seja, Pedro ele tinha uma profissão. E quanto mais você lê sobre a biografia de Pedro, sobre aquilo que Pedro mostrava ser, você vai ver que Pedro ele era um homem comum, assim como eu e você. Mais para frente diz a Bíblia que certo dia Pedro ele havia passado por uma noite frustrante de pesca. Pedro ele não tinha pescado nada. Diz a Bíblia que quando Jesus ele avista o barco de Pedro ele estava lavando as redes, como nós acabamos de ler. Só que diz a Bíblia enfatiza isso, que Pedro, depois dessa pesca, que quando Cristo avista o barco de Pedro, ele vai ver mais 3 pessoas: Tiago, João e André. Isso mostra que Pedro, além de ter uma família como eu e você, além de ter um emprego como eu e você, Pedro também ele tinha sócios. Isso nos dá a ideia que Pedro ele era um camarada bom de vida. Talvez Pedro ele não era o homem mais rico da sua época, mas Pedro talvez ele era um camarada bom de vida, um homem bom de vida. E estudando sobre Pedro, diz a Bíblia que Pedro ele tinha passado por uma noite frustrante de pesca. A profissão de Pedro era pescar peixes, só que diz a Bíblia que na noite anterior Pedro não havia pescado nada, e por causa disso Pedro estava lavando as redes. Lavar as redes nos dá a ideia de que Pedro estava desistindo daquilo que ele estava exercendo, que Pedro ele tinha abrido mão daquilo que ele fazia. Talvez Pedro gostava de pescar, mas Pedro estava abrindo mão daquilo que ele gostava de fazer. Diz a Bíblia que Pedro encontra com Jesus. Na verdade, Cristo encontra com Pedro, e Pedro estava desistindo de exercer talvez aquilo que ele mais gostava. E eu já ouvi várias vezes o pastor pregando, falando isso. O pastor já disse que em várias tempestades, diz a Bíblia que
Pedro e os discípulos eles vão passar objetivamente por 3 tempestades, só que em nenhum momento diz a Bíblia que Cristo leva a multidão que estava ao redor, que estava na margem da praia, para a profundidade da tempestade, mas Jesus leva os discípulos. Só que aqui é diferente, que os discípulos passavam pela tempestade, só que diz a Bíblia que o único que estava frustrado era Pedro. Meu Deus. Em versículo seguinte diz a Bíblia que Deus entrega um grande propósito para Pedro. Ou seja, para grandes propósitos é necessário grandes frustrações. Meu Deus. Então quero dizer para você nessa noite, se você não foi frustrado em alguma área da sua vida, pode ter certeza que em algum momento Cristo irá tocar. Verdade. E a história de Pedro é uma história muito curiosa, porque o próprio Pedro ele vai se declarar um grande pecador. Diz a Bíblia que Cristo ele vai avistar o barco de Pedro. Ele vai avistar o barco de Pedro e sequer pedir permissão. Diz a Bíblia que Cristo entra no barco de Pedro. E aqui um fato curioso sobre Pedro. Diz a Bíblia que Pedro ele já tinha conhecido Jesus, só que Jesus não tinha realizado nenhum milagre até Lucas 5. A primeira vez que Pedro vai ver Cristo realizando algo grande é em Lucas 5. Diz a Bíblia que Pedro nunca tinha visto Cristo realizar nada. Só que versículos seguintes, Pedro vai ver Cristo realizando uma grande multiplicação de peixes. Talvez Pedro ficou se perguntando como que Cristo fez isso. E está aqui talvez uma das maiores virtudes de Jesus, que é realizar grandes coisas em momentos em que tudo está desacreditado. Diz a Bíblia que Cristo ele vai realizar uma grande multiplicação na vida de Pedro. Só que Pedro não tinha visto Cristo realizar algo grande. E está aqui talvez um dos maiores problemas nossos, um dos maiores problemas da igreja no século 21, que é conhecer Jesus e não conhecer algo que Jesus ainda fez. Meu Deus. Ou seja, Pedro conhecia a cura de Cristo, Cristo conhecia a salvação de Cristo, mas Pedro não conhecia o Cristo da salvação. Então nessa noite eu quero dizer para você que o mais importante de conhecer aquilo que Cristo pode fazer é conhecer o Cristo. Que o mais importante de conhecer o Cristo que pode te curar é conhecer o Cristo da cura. E está aqui um dos fatos mais curiosos do texto de Lucas 5. Que diz a Bíblia que quando Cristo encontra com Pedro, Pedro estava à margem da praia. Repita comigo, margem da praia. Cristo estava à margem da praia. Só que a Bíblia enfatiza isso muito bem, que quando Jesus ele avista o barco de Pedro, ele vai avistar 2 barcos. Cristo avista 2 barcos, correto? Só que um estudo mais profundo, você vai ver que aquela região que estava o barco de Pedro, era uma região que a pesca ela era realizada diariamente. E o Mateus, se eu não me engano, disse isso uma vez pregando, que no mínimo teriam ali 4.000 barcos. A pergunta que fica é, por que Cristo entrou no barco de Pedro e não entrou no barco de 4.000 que estavam ali? Pergunte por quê? É porque eles estavam no raso. Sabe por que nós não conseguimos ganhar ninguém para Jesus? É porque nós somos profundos demais. É porque o ministério que Deus nos deu nos permite ser profundo demais. Diz a Bíblia que em Êxodo capítulo de número 1, que no começo do chamado de Moisés, diz a Bíblia que Moisés é colocado à beira do rio, ou seja, ele é colocado no raso. Diz a Bíblia que em Lucas 19, se eu não me engano, quando Cristo entra em Jericó, ele encontra com Bartimeu à beira do caminho, ou seja, nunca despreza o raso, porque aquele que despreza o raso não está preparado para viver a profundidade de Deus. Meu Deus. E estudando sobre Pedro, tem uma mensagem do Juscelio, já assisti ela mais de 1000 vezes. Brincadeira, eu já assisti ela várias e várias vezes. E essa mensagem ela fala algo muito profundo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Diz a Bíblia que Jesus entra no barco de Pedro
E Jesus ele senta no barco de Pedro e ele continua ensinando como ele fazia, como nós lemos no versículo de número 1. Diz a Bíblia que Jesus senta no barco de Pedro e continua ensinando. E o Juscelio ele faz uma conjectura talvez muito objetiva, muito certa. Ele fala o seguinte, que todas as vezes que Jesus pregava algo diferente acontecia. Talvez Jesus estava ensinando naquele momento no barco de Pedro, talvez Jesus curou alguém, talvez Jesus libertou alguém, talvez Jesus salvou alguém, e talvez Pedro olhando aquilo, talvez Pedro estava se perguntando, como assim? Cristo entra no meu barco, cura alguém, faz algo para alguém, mas não faz para mim? Talvez está aqui uma das maiores virtudes de quem sabe viver o propósito de Deus, é entender que Deus vai usar a sua vida para abençoar alguém, você não vai ser abençoado. Deus está perguntando, será que você é profundo bastante para entender que eu vou usar você para abençoar pessoas e não vou te abençoar? Será que você é profundo o suficiente para entender que eu vou fazer você salvar alguns casamentos e o seu casamento não está bom? Será que você é profundo bastante para abençoar pessoas com coisas materiais, sendo que na sua casa não tem nada? Diz a Bíblia, Jesus ele vai dar uma ordem para Pedro, ele vai falar com Pedro, Pedro, vamos para o profundo. Diz a Bíblia que Jesus entra no barco de Pedro, leva Pedro para o profundo, só que diz a Bíblia que Pedro não havia pescado nada, e Pedro ele vai para o profundo. Diz a Bíblia que Pedro ele vai realizar a maior pesca, talvez Pedro em toda a sua carreira de pescador, ele não conseguiu fazer aquilo que ele mais queria naquele dia, que era pescar. Só que nesse dia que Cristo entra no barco de Pedro, Pedro vai ter a maior pesca da história. E diz a Bíblia aqui, em Lucas 5, se você continuar lendo, que logo após Pedro ele ter pescado o tanto de peixe que ele havia pescado, que Cristo permitiu que ele pescasse, Cristo vai lançar uma palavra sobre a vida de Pedro, pastor. Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, a partir de hoje, você não será pescador de peixes, mas sim você será pescador de homens. E aqui talvez está o maior propósito que Deus colocou na vida de Pedro. Deus deu uma ordem para Pedro. Deus deu um objetivo para Pedro. Deus fala para Pedro que era para Pedro deixar as redes para ele poder pescar pessoas, para ele poder ganhar pessoas para o reino de Deus. E está aqui uma curiosidade na vida de Pedro. Estudando sobre a vida de Pedro, se você lê a biografia de Pedro, se você vê o ministério de Jesus durante os 3 anos e meio, você vai ver que Pedro, as primeiras almas que Pedro vai ganhar em Atos capítulo de número 2. Diz a Bíblia que o primeiro sermão de Pedro ganha 3.000 pessoas aproximadamente. E eu fiquei me perguntando, 3 anos e meio do ministério de Cristo, Pedro andando lado a lado com Cristo, como é que Pedro não ganhou ninguém para Jesus durante esses 3 anos e meio? Talvez aquilo que Cristo tinha para a vida de Pedro era imediato. Talvez Pedro achou que quando Cristo lançasse as palavras que ele lançou sobre a vida dele, ele ganharia pessoas. Só que eu fiquei me perguntando e estudando, eu vi que não. Que para Pedro realizar o propósito que ele tinha, que Deus tinha para a vida dele, primeiro Cristo tinha que fazer algo dentro dele. Glória. E é aquilo que o pastor pregou aqui domingo. O importante não é o tanto que você faz, o importante é o tanto que Cristo faz em você. Diz a Bíblia que Jesus ele teve 3 anos e meio de ministério na terra. Jesus realizou vários e vários milagres. Jesus libertou várias e várias pessoas. Jesus salvou a humanidade. E Pedro ele viveu ao lado de Jesus. E ele não conseguiu realizar, durante o ministério de Jesus, ele não conseguiu realizar o objetivo dele. Eu fui estudar aquilo que faltava para Pedro, para ele poder conseguir realizar o propósito de Deus na vida dele. E algumas coisas faltavam na vida de Pedro. Cristo teve que trabalhar algumas coisas na vida de Pedro. E uma das coisas que faltava na vida de Pedro era a fé. Primeira coisa que eu queria abordar, uma das ferramentas que é necessário para nós alcançarmos o propósito, o objetivo de Deus nas nossas vidas, é a fé. Gostaria que alguém abrisse Hebreus 11 para mim.
Ó, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem. Repete para mim, pastor. Não deixa os diretores. Glória a Deus, quem encontrou pode ler, por gentileza. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Repete para mim, Gui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Glória a Deus. Se você levar Hebreus 11 ao pé da letra, você vai ver que é um versículo muito forte. O final de Hebreus 11 fala o seguinte, que a fé é a evidência das coisas que não são vistas. Ou seja, além da fé atuar naquilo que nós vemos, a fé também atua naquilo que nós não vemos. E a fé, certa vez eu vi uma reportagem que a fé ela é cientificamente comprovada que ela existe. Certa vez, cientistas eles pegaram um presidiário que havia cometido vários assassinatos, que ele tinha ganhado uma pena de morte. Eles pegaram ele, fizeram uma experiência com ele para poder comprovar se a fé existia. Eles pegaram ele, amarraram ele numa maca, falaram com ele assim, ó, nós vamos cortar os seus pulsos e você vai morrer com hemorragia, você vai morrer com a perda de sangue. Só que tem um detalhe nesse experimento, pastor, que eles colocaram ele na maca e eles não cortaram o pulso dele. Eles fizeram um experimento que deu a ideia para ele que eles haviam cortado os pulsos dele. Só que eles enfaixaram o olho dele e ele não viu. Resultado, 30 minutos de experiência ele estava morto. Como assim? Para você ver como Hebreus 11 é forte, que a fé ela é evidência das coisas que nós não vimos. Ou seja, ele morreu por acreditar que eles haviam cortado o pulso dele. Está entendendo o tamanho da fé? Tem um versículo que fala que a fé ela é do tamanho, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você move um monte. Eu concordo que o grão de mostarda ele é pequeno. Você já viu o tamanho de uma árvore de mostarda? Ela é enorme. Então entenda que os principais pilares para você alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida é a fé. Em Daniel, capítulo de número 3, da Bíblia, que Nabucodonosor ele vai lançar um decreto. Ele faz uma estátua e ele faz um decreto, e o objetivo do decreto era para que todos que estavam ali presentes adorassem a estátua, ou senão eles seriam lançados dentro de uma fornalha. Repita comigo, fornalha. Dentro de uma fornalha. E diz a Bíblia que logo após esse decreto é tocado uma trombeta e 3 jovens, como nós conhecemos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se negam a se prostrar e adorar a estátua que Nabucodonosor havia estabelecido. Resultado, diz a Bíblia que Nabucodonosor manda aquecer a fornalha 7 vezes mais e jogar os jovens dentro da fornalha. Só que diz a Bíblia que quando Nabucodonosor olha para a fornalha, ele vai ver um 4º homem caminhando dentro da fornalha. E vendo essa história, eu fiquei me perguntando que tamanho a fé dos 3 jovens. Talvez se eu estivesse ali, eu teria me prostrado. Tá doido? Só que eles não se prostraram. E existem muitos pregadores que vão dizer que o próprio Cristo estava dentro da fornalha. Eu já ouvi isso várias vezes, só que nunca me provaram isso. Onde está escrito isso? Aí eu fui ler Apocalipse 1,14. Diz a Bíblia que João é isolado na ilha de Patmos. Só que tem um detalhe, quando João é isolado, diz a Bíblia que quando ele vira, ele vai ver o Cristo. E ele começa a descrever a veste de Cristo, como Cristo estava vestido, como era a aparência de Cristo. João fala que os olhos dele brilhavam como uma chama de fogo, que o seu cabelo era grande e branco. Aí ele vai dizendo, e no final ele fala assim, no verso 14, que os seus pés brilhavam como latão reluzente que tinha saído da fornalha. Ou seja, o próprio Cristo estava lá. Então, o mesmo Cristo que estava na fornalha é o mesmo Cristo que estava com João quando João estava isolado.
Então entenda que nos momentos de aflição, o mesmo Cristo que vai estar com você no secreto é o mesmo Cristo que vai estar com você nos momentos Glória. de aflição, nos momentos que você estiver sozinho, nos momentos que você se sentir sozinho, é o mesmo Cristo que vai estar lá. Outra ferramenta que é muito importante para nós executarmos aquilo que Deus ele quer de nós é a simplicidade. Talvez uma das maiores coisas que falta para nós podermos exercer aquilo que Deus quer para nós é a simplicidade. Se você estudar a Bíblia, principalmente os Evangelhos, Jesus ele foi talvez o homem mais simples que passou pela terra. Diz a Bíblia que quando Jesus ia curar, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Existe coisa mais simples que isso? Jesus resolveu o problema de alguém com uma pergunta. Diz a Bíblia que quando Jesus cura o cego do tanque de Betesda, ele faz uma lama e passa no olho do cego. Diz a Bíblia que quando quando os acusadores eles acusam a adúltera de adultério, Jesus ele vai escrever no chão. Existe coisa mais simples que isso? Não existe. E talvez uma das coisas que mais faltava em Pedro, simplicidade. E acredito eu que uma das coisas que Jesus mais quebrou em Pedro foi o orgulho que Pedro tinha. Pedro talvez ele era um homem muito orgulhoso. E talvez eu vejo em Pedro, talvez muitas das vezes eu vejo coisas que existem em mim que existiam em Pedro. Talvez nós somos muito orgulhosos para poder ajudar alguém. E baseado nisso que eu disse, eu gostaria de falar talvez a principal ferramenta que nós precisamos exercer. A principal ferramenta que nós precisamos exercer para alcançar o propósito de Deus é o amor. Repita comigo: o amor. O amor. Diz a Bíblia em Mateus. Alguém abre para mim no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, verso 19. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Repete para mim, por favor. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Glória a Deus. Em Mateus, capítulo de número 16, 19, como nós acabamos de ler, nesse momento, Cristo ele está entregando a chave dos céus para Pedro. Pedro, talvez, ele foi a primeira pessoa que teve a oportunidade de pastorear uma igreja. Só que, como eu disse, algumas coisas precisaram ser quebradas em Pedro. Uma das coisas que precisaram ser quebradas em Pedro, como nós acabamos de ler, é o orgulho. E outra coisa que nós acabamos de ler também, que precisou ser quebrado em Pedro, é a falta de fé. Em Mateus 14 diz a Bíblia que Jesus ele chama o próprio Pedro de homem de pouca fé. Em alguns momentos, quando Cristo ele está indo para Gadara, que ele está atravessando, diz a Bíblia que eles vão passar por uma grande tempestade. E ele vira para os discípulos, incluindo Pedro, e ele chama Pedro de homem de pouca fé. E eu fiquei me perguntando, como alguém pode amar alguém sem fé? Não tem como você amar alguém sem fé. Tem um versículo que o apóstolo Paulo fala, que eu me esqueci, acho que em Romanos capítulo de número 2, Paulo fala o seguinte, que a cura do adultério, que a cura da prostituição, que a cura da dor, que a cura das coisas ruins que existem no mundo é o amor. E eu acho que um dos pilares para nós podermos exercer aquilo que Deus quer de nós é o amor. Que dia foi sábado que nós fomos nos moradores de rua? Sábado nós fomos nos moradores de rua e acredito que todos estão sabendo do caso da criança que estava lá com 2 meses de idade morando na rua. E isso não é um erro somente da igreja profética, é claro que não.
Acredito que é um erro geral, uma falha geral. Você acredita que se nós estivéssemos vivendo totalmente aquilo que Deus quer de nós, tinha uma criança de 2 anos no frio na rua? Óbvio que não. Cristo fala que a verdadeira religião é nós cuidarmos de viúva e dos órfãos. Então, dos maiores fundamentos, acredito, para nós vivemos aquilo que Deus ele quer de nós é o amor. Como eu posso dizer? Outra falha, só que agora falando um pouco mais de nós. Você acredita que, primeiro eu estou falando de mim, viu, irmãos? Não só da igreja, mas também de mim. Isso também é uma falha minha. Você acredita que se nós estivéssemos vivendo totalmente o propósito de Deus, falando aqui da igreja agora, a salinha do SOS estaria vazia? Não, porque nós estaríamos totalmente comprometidos em ajudar alguém. Quando você ajuda alguém, significa que você ama. E como nós lemos aqui no capítulo de número 16, quando Cristo entrega a chave do reino dos céus para Pedro, dando a Pedro a autoridade de poder pastorear talvez uma igreja, acredito eu que Cristo viu em Pedro, que Pedro quebrou a falta de amor que existia dentro dele. Nessa noite eu quero profetizar para todos nós, que Cristo ele vai quebrar a falta de fé, que Cristo vai quebrar a falta de simplicidade, que Cristo vai quebrar a falta de amor, Amém, que Cristo Deus. vai quebrar a falta de humildade que existe dentro de nós. Isso mesmo. E agora, o último pilar, acredito que Deus ele tem que quebrar dentro de nós para nós vivermos aquilo que Ele tem para nós, é a falta de humildade. Alguém podia abrir Marcos capítulo de número 10 para mim, por gentileza? Só um minuto. Marcos 10. Marcos capítulo de número 10, versículo de número 32, por gentileza. Por outro lado, declaramos os seres humanos, neste caso, temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João o profeta. Certo? Só um minuto. E sucedeu que estava. Não, Lucas 22, 27, perdão. Lucas 22, 27. Amém? Quem encontrou pode ler. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Glória a Deus. Glória. Portanto, qual é o maior, quem está à mesa e quem serve? Porventura não é quem está à mesa, mas eu estou entre vós como aquele que serve. Irmãos, nessa ocasião diz a Bíblia que Jesus ele estava na mesa com os seus discípulos, como de costume. Só que diz a Bíblia que os discípulos eles estavam com uma pequena discussão de quem era o maior, de quem era o melhor, talvez discípulo, talvez quem fazia mais coisas. Aí diz a Bíblia que Jesus, ele tomando autoridade, ele vira e fala o seguinte, que maior é o reino, é aquele que serve. Talvez aqui foi quebrado outra coisa em Pedro. Talvez Pedro olhava para a mesa, olhava para os discípulos
E talvez por ele ser o líder de todos eles, talvez Pedro olhava e se achava melhor. Talvez Pedro olhava e se achava maior. Só que aí Jesus vira e fala que maior é aquele que serve. E diz a Bíblia que logo após, Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. Só que o único que não queria que lavasse o pé era Pedro. Profundo, não? Talvez Cristo já tinha quebrado a falta de fé em Pedro. Talvez Cristo já tinha quebrado a falta de amor em Pedro. Talvez Cristo já tinha quebrado a falta de simplicidade em Pedro. Só que talvez o que impedia ele de talvez exercer aquilo que Deus tinha, de talvez concluir o propósito que foi lançado em Lucas 5, que ele seria ganhador de pessoas, era a falta de humildade. Aí Jesus vai lá e lava os pés de Pedro. Permita que Cristo lave os seus pés. Talvez o que falta para a liderança da igreja profética hoje é deixar que Cristo lave os pés. Talvez o que falta para nós podermos ganhar pessoas, cumprir o que o pastor disse que ele receberia, chaves em Betim de igrejas, para nós podermos ganhar pessoas, fazer a diferença no bairro Novo Amazonas, fazer a diferença em Betim, é Cristo lavar os nossos pés. Porque não adianta nada nós sermos bons pregadores, nós sermos bons levitas, bons líderes, mas faltar aquilo que é o principal para nós podermos exercer aquilo que Deus quer, que é a humildade. Nessa noite, Cristo ele quer quebrar aquilo que nos impede de chegar até Ele, de exercer aquilo que Ele tem para as nossas vidas, de exercer o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Lucas 5, Cristo lança uma palavra sobre a vida de Pedro. Da Bíblia que Pedro ele vai largar as redes. Talvez Pedro ele se dedica ao máximo para poder exercer o que Deus tinha para a vida dele. Só que, como eu disse em Atos capítulo de número 2, vai ser a primeira vez que Pedro ele vai ganhar uma alma para Cristo. Vai ser a primeira vez que ele vai ganhar almas para Cristo. E Pedro ele teve várias e várias oportunidades para poder fazer isso. Diz a Bíblia que quando Jesus ele cura a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que a multidão apertava Jesus e a mulher do fluxo ela vai tocar na aula de Cristo. Pedro vai virar e vai falar o seguinte: Jesus vai falar o seguinte: alguém me tocou. Aí diz a Bíblia que todos ficam calados porque Cristo para. Aí quem fala, quem que toma atitude fala? Pedro. Sabe que Pedro, ele vira e fala, talvez Pedro, em um tom irônico, ele vai falar o seguinte: todo mundo está te apertando e você fala quem te tocou. Talvez aqui eu vejo um grande problema em Pedro, porque aqui talvez Pedro ele poderia exercer o propósito que Cristo estabeleceu na vida dele, que era ganhar alguém para Jesus. Só que ao invés disso, Pedro queria impedir alguém de chegar a Jesus. Diz a Bíblia em Lucas 19, quando Cristo entra em Jericó, que Jesus vai se encontrar com Zaqueu minutos antes. Diz a Bíblia que Cristo cura Bartimeu, cego de Jericó. Só que diz a Bíblia que antes de Bartimeu se aproximar de Jesus, algumas pessoas vão dizer para Bartimeu calar a boca, para Bartimeu ficar quieto, para Bartimeu não chegar a Jesus. A Bíblia não fala o nome das pessoas que falaram isso, mas acredito eu que Pedro estava no meio. Ou seja, ao invés de ajudar o propósito, ao invés de tentar estabelecer, de viver o propósito que Deus tinha, Pedro estava fazendo totalmente ao contrário. Diz a Bíblia que em Mateus 17 ou 14, se eu não me engano, quando no Monte da Transfiguração, quando Jesus ele vai transfigurar, ele vai mostrar a sua parte de Deus para os discípulos, ele leva Pedro, Tiago e João. Diz a Bíblia que quando Jesus ele transfigura, os discípulos eles vão aproveitar o momento, eles vão apreciar o momento, que eles vão ver Jesus na parte de Deus, eles vão ver talvez a glória de Deus naquele lugar. Aí Pedro questiona, Pedro vira e fala: você quer que eu faça uma cabana para Elias, Moisés, para você? Ou seja, Pedro era totalmente contrário àquilo que Cristo queria dele. Pedro fazia totalmente contrário àquilo que Cristo queria que ele exercesse. E a pergunta que fica é:
como que nós podemos exercer o propósito de Deus sendo que nós estamos fazendo totalmente contrário do que Deus nos pede? Talvez Cristo te chamou para amar quem está lá fora e você tem se recusado a fazer isso. Talvez Cristo quer que você seja um exemplo dentro de casa para você ganhar sua família, só que você tem sido totalmente contrário disso. Talvez Cristo quer que você vá nos moradores de rua, só que você se nega a fazer isso. Não tem como viver o propósito se você recusa a fazer aquilo que Cristo quer que você exerça. Aí em Atos capítulo de número 2, no primeiro sermão, não foi no segundo, não foi no terceiro, não foi no quarto, não foi no quinto, que talvez Pedro ele já tivesse experiência, que Pedro ele fosse um bom pregador, não, foi no primeiro. No primeiro sermão de Pedro, Pedro ganha 3.000 pessoas. Detalhe, para Pedro conseguir realizar tudo isso, primeiro teve que ser quebrado na vida de Pedro a falta de fé. Teve que ser quebrado na vida de Pedro a falta de humildade. Teve que ser quebrado na vida de Pedro a falta de amor. Então entenda que para você fazer algo para Deus, Cristo ele tem que estabelecer algo dentro de você primeiro. Cristo tem que quebrar coisas dentro de você primeiro. Já estou encerrando, já viu, irmãos? Diz a Bíblia em Lucas 5 que Pedro ele vai ter a maior pesca da história. Só que diz a Bíblia que Pedro ele não leva nenhum peixe que ele havia pescado. Eu fiquei me perguntando por que na noite passada ele ficou frustrado por não pescar nada e não levou nada e não se frustrou. Entenda que aquilo que Deus faz dentro de você nunca vai frustrar você. Talvez o homem pode frustrar você, mas Cristo nunca vai te frustrar. Diz a Bíblia que a partir daquele momento Pedro ele vai largar a pesca, que era aquilo que ele exercia. Só que em João capítulo de número 21, se eu não me engano, Pedro estava pescando. Ou seja, Pedro voltou a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus. E detalhe, Pedro estava dentro de um barco. Ou seja, Pedro ele saiu totalmente do propósito que Deus tinha para a vida dele. Irmãos, entenda que todas as vezes que você quiser sair do propósito, o diabo sempre terá um barco preparado para você. O diabo não tem dificuldades em tirar você do propósito. Diz a Bíblia no livro de Jonas, que Deus vai dar um propósito para Jonas, Ramon. Diz a Bíblia que Deus fala com Jonas: Jonas, vai lá em Nínive para mim, até a cidade de Nínive, e prega para o povo que está lá. Eu quero ganhar as pessoas que estão lá. Só que diz a Bíblia que Jonas ele vai pegar um barco totalmente contrário àquilo que Deus havia falado. É isso que nós acabamos de falar. Quer querer fazer aquilo que Deus não quer que nós fazemos. Quer fazer o contrário daquilo que Deus quer que nós fazemos. Diz a Bíblia que Jonas entra no barco, que Jonas ele vai para uma direção totalmente contrária àquilo que Deus tinha falado. Só que diz a Bíblia, no meio do caminho ele vai ser engolido por um peixe. Diz o texto, mais ou menos no final da história, que o peixe vai deixar Jonas na cidade que ele tinha que pregar. Ou seja, ele voltou para o propósito. Para Jonas ir até o propósito ele foi por cima. Para fugir do propósito ele foi por cima, mas para voltar ele foi por baixo. Então entenda, irmãos, não tem para onde fugir não. Para você viver o propósito, Cristo ele tem que estabelecer coisas em você. Não fuja daquilo que Deus tem para você. Não fuja da cruz que Cristo tem para você. Amém? Coloque o seu